Glórias a Deus, nós vamos continuar nossa série de mensagens, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E nós vamos para Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. O título de nossa mensagem hoje é O Deus Sepultado. O Deus Sepultado. E nós vamos ler dos versos 50 a 66. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o no fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Até aí, amém. Então, meus irmãos, nós temos aqui alguns dos momentos mais tristes da história do mundo, que são os momentos em que Jesus não somente morreu, mas que, tendo morrido, ele foi sepultado. E o primeiro verso que nós lemos aqui foi o verso 50, que fala sobre o momento da morte de Jesus. E o objetivo do nosso sermão aqui é entender o que aconteceu com Jesus entre a sua morte e a sua ressurreição. Então, esse período entre a morte, esse período que ele foi sepultado e a sua ressurreição, nós temos que entender o que aconteceu naquele período para que nós entendamos esta verdade tão importante do Evangelho. Antes da gente começar a entender o que aconteceu, eu quero que vocês abram em 1 Coríntios, capítulo 15,
porque eu quero chamar a atenção que o sepultamento de Jesus faz parte da mensagem do Evangelho. Então, o Evangelho, que significa boas novas, Evangelho, boas novas, é a boa notícia do que Jesus fez para nos salvar. E faz parte do Evangelho não só entender que Jesus morreu. Tem gente que acha que o Evangelho é só a morte de Jesus. Não é. A mensagem do Evangelho inclui a morte, mas inclui também o sepultamento, a ressurreição, a ascensão e o reino. A gente vai ver sobre isso aos poucos. Mas em 1 Coríntios 15, vamos ler o verso 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Então está vendo que Paulo está falando aí, está explicando o evangelho pelo qual sois salvos. Agora ele vai explicar o evangelho. Verso 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então ele está falando, faz parte do Evangelho que Cristo morreu pelos nossos pecados. Agora olha só o que ele vai dizer no verso 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Então é importante entender a respeito do Evangelho, não somente que Jesus sofreu e morreu, mas faz parte do Evangelho que Jesus foi sepultado. O sepultamento é uma doutrina à parte da boa nova, da boa notícia do Evangelho, o sepultamento de Jesus Cristo. Muitos cristãos não dão destaque para o sepultamento, eles pulam logo da morte para a ressurreição. Mas o sepultamento é muito importante e é isso que nós vamos explorar hoje. Volte para Mateus capítulo 27. Então, no verso 50, é o momento que Jesus morreu. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Então, esse render o Espírito é muito importante porque é o próprio Jesus que decide em que momento ele vai morrer. Jesus falou sobre isso no Evangelho de João, capítulo 10, em que ele diz, ninguém tira minha vida, eu voluntariamente a dou. Jesus voluntariamente se entregou para morrer por nós. Ele não foi forçado a morrer. Se Jesus não quisesse morrer, ele não morreria. Ele falou isso para Pedro quando ele foi preso. Ele falou, Pedro, você acha que se eu não quisesse, eu não poderia chamar aqui todos os anjos? Eu poderia chamar. Ele voluntariamente se entregou. Ele se rendeu ao Espírito. E aí eu quero que vocês observem que, neste verso aí 50, observem que a palavra Espírito está com o E. Está vendo? O E de Espírito está com letra minúscula. Por que que o E de Espírito está com letra minúscula? E aí vocês precisam entender que Jesus ele tem dois Espíritos. Jesus tem dois Espíritos. Vamos falar um pouco aqui sobre Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Como assim Jesus tem dois Espíritos? Vou explicar para vocês. Então, como a gente viu lá no início do Evangelho de Mateus, quando o anjo avisou que Maria estaria grávida de Jesus, o anjo explicou para José, o pai adotivo de Jesus, o anjo explicou para José que Jesus, de quem Maria estaria grávida, não seria uma pessoa comum. Ele falou assim, está se cumprindo em você, o anjo falou para José a respeito de Maria, está se cumprindo em Maria a profecia de Isaías, que disse que uma virgem conceberá e que o filho dessa virgem seria Emanuel. O que significa Emanuel no hebraico? O que significa esse título Emanuel? Significa Deus conosco. Está em Isaías 7,14 e Mateus 1. Jesus é Deus conosco. O que significa que Jesus é Deus conosco? O que esse título significa? Significa que Jesus tem duas naturezas. Deus, ele é Deus, mas ele é Deus conosco. Esse conosco quer dizer que ele é homem. Ele é Deus um como nós, mas ele é Deus feito homem. Deus conosco. Ele veio como homem habitar no nosso meio. E na profecia de Isaías isso está claro porque esse Deus conosco, ele também é chamado de menino. E aí entra algo muito importante sobre a natureza humana e divina de Jesus. Então, como Deus,
Todo-Poderoso, a Trindade Santíssima, Deus não é somente uma pessoa. Então, Deus não é somente uma pessoa. Existe um único Deus, e esse Deus único subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, segundo a Bíblia, é o Espírito do Pai e do Filho. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo explica que o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Ele é o Espírito do Pai e do Filho. Então, como Deus, Jesus, enquanto Deus, ele tem o Espírito Santo, que é o Espírito dele. Como nós dizemos aqui semanalmente no Credo, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Por que ele procede do Pai e do Filho? Porque é o Espírito do Pai, próprio do Pai, e é o Espírito do Filho. Porque, como disse Jesus em João, capítulo 10, eu e o Pai somos um. Então, esse é o mistério da Trindade. Porém, quando este Deus eterno, que Jesus é Deus, quando ele assumiu a natureza humana no ventre da Virgem Maria, a natureza humana de Jesus não é somente o corpo. Isso é um erro que muita gente comete. Então tem muita gente que acha que a natureza humana de Jesus é só porque ele tem um corpo, então ele é humano porque ele tem carne. Negativo. A natureza humana de Jesus, assim como a nossa, inclui o corpo, mas também inclui um espírito humano. Jesus tem uma alma humana. Qual a diferença entre alma e espírito na Bíblia? Nenhuma. Na Bíblia, alma e espírito é a mesma coisa. Na Bíblia, alma e espírito é a mesma coisa. Então, Jesus ele tem uma alma humana, ele tem um espírito humano, além deles, como Deus, ter o espírito divino. Então, Jesus tem 2 naturezas. A natureza humana tem o espírito, a natureza divina tem o espírito. E por que é heresia? Existia uma heresia no século IV chamado apolinarismo. Que palavrão, né? Vou explicar aqui o que é essa heresia. Apolinarismo. O que é a heresia do apolinarismo? Eles diziam que Jesus só tinha uma natureza, ele só tinha o corpo humano. Eles diziam, Jesus tem um corpo humano, mas ele não tem uma alma humana. Ele não tem o espírito humano. Por que isso é tão grave? Isso é uma heresia grave. Porque se Jesus não tinha uma alma humana, então isso significaria que ele não sofreu como homem. Estão entendendo a gravidade? O sofrimento de Jesus não é só um sofrimento físico. A experiência de Jesus como homem não é só física. Jesus tinha uma alma humana e ele sofria como homem na sua alma. Ele se entristecia como homem. Ele sofria todas as coisas que um homem sofre. Ele experimentava todas as coisas que um homem experimenta, inclusive nos seus pensamentos. Então, a humanidade de Jesus não é só que ele tem uma casca por fora. A humanidade de Jesus quer dizer que ele tinha sentimentos humanos, pensamentos próprios de um homem. Tanto na alegria quanto na tristeza. Então, quando Jesus estava lá com Pedro, por exemplo, aí Pedro pescou um peixe lá e falou, Jesus, vamos comer um peixe aqui assado que eu fiz. Jesus sentia aquela alegria, aquele desejo de comer, aqueles sentimentos todos como um homem. Jesus é plenamente humano. Ele é plenamente humano. E mais, ele não era plenamente humano. Ele era e continua sendo até hoje. Uma das principais heresias que muitos cristãos acreditam, eles acham que Jesus não é mais homem. Muita gente acha que Jesus não é mais homem, que agora ele é só Deus. Vou te falar 2 heresias que o povo tem na cabeça. Número 1, eles acham que quando Jesus estava na terra, ele não era Deus. Tem gente que pensa assim, quando Jesus estava na terra, ele não era Deus. Se ele não era Deus, por que o anjo falou que ele era Deus conosco? Se ele não era Deus, por que as pessoas adoravam ele? As pessoas se prostravam diante e adoravam ele, porque ele era Deus. E aí eles acham que Jesus não era Deus na terra, que ele voltou a ser Deus e ele deixou de homem. Não, tudo isso é heresia. Jesus é o Deus eterno, e a partir do ventre de Maria,
ele se tornou homem, e desde que ele se tornou homem no ventre de Maria, ele nunca mais deixou de ser homem e nunca deixou de ser Deus. Ou seja, Jesus é Deus e homem eternamente, ele nunca vai deixar de ser homem. Então Jesus tem duas naturezas, e nessas duas naturezas Jesus pensa como Deus e ele pensa como homem. E por isso que o título de nossa mensagem é O Deus Sepultado. Isso pode causar um escândalo. Como é que Deus pode ser sepultado? Existe uma heresia antiga na igreja que se chamava nestorianismo. Estou falando nome de um monte de palavra difícil hoje, né? Mas são as heresias que surgiram na história. Repito comigo, nestorianismo. Os nestorianos diziam: o homem Jesus é uma pessoa, o Deus Jesus é outro. Aí eles diziam assim, ó, a gente não pode dizer que Deus foi crucificado. A gente não pode dizer que Deus foi sepultado. A gente não pode dizer que Deus tinha uma mãe. Bom, se a gente não pode dizer essas coisas, então eu quero saber quem é que te salvou. É um homem que te salvou? É só um homem. Porque se a gente não puder dizer que quem foi crucificado foi Deus, que quem foi sepultado foi Deus e que Deus tinha uma mãe, então Deus não se tornou carne e ele não morreu por você. Meus irmãos, a essência do cristianismo não é só crer em Deus. A essência do cristianismo é crer que Deus se fez homem. O único motivo pelo qual você é salvo por aquela cruz é porque quem estava na cruz era Deus. Se não fosse Deus, ele não teria capacidade de carregar os pecados, todos os seus pecados. Se quem estava no ventre de Maria não era Deus, então Deus não se fez carne. As pessoas falam as coisas sem pensar, então guarde isso. Jesus se tornou homem, ele não deixou de ser Deus. E se tornando homem, ele passou a ter corpo de homem e um espírito humano. E por isso, voltando para o verso 50, onde é dito que Deus rendeu o espírito, o sentido é que a alma humana de Jesus, o espírito humano de Jesus deixou o corpo, deixou aquele corpo, o seu espírito deixou o corpo no momento que ele morreu. Então, entender a morte de Jesus é entender o que acontece na nossa própria morte. Tem um detalhe aí que vai nos ajudar a entender isso melhor. Olha só o verso 44. Deixa eu mostrar algo aí que muita gente não percebe. Na verdade, é o primeiro verso 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Um à direita e outro à esquerda. 2 salteadores. Todo mundo conhece esse fato, né? Que Jesus teve 2 ladrões, um do lado do outro. E aí vocês lembram que um dos ladrões, ele se converteu ali. Bom, então me expliquem o verso 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto salteadores que com ele estavam crucificados. Espera aí. O verso 44 está dizendo que os 2 salteadores zombaram de Jesus. Está vendo o verso 44? Os 2 ladrões zombaram de Jesus. Ué, mas eu pensei que um deles se convertia. É verdade, um deles se converte. Mas o que muita gente não percebe é que o que se converte também tinha zombado de Jesus. Isso é uma coisa que muita gente não percebe. Aquele homem ali que se converteu, vocês lembram que não é um curto período, eles estão crucificados por horas. Então veja que no verso 44, os 2 estão zombando de Jesus,
E é no verso 45 que vem a hora sexta e houve trevas sobre toda a terra. Agora, abra no Evangelho de Lucas. Vamos abrir no Evangelho de Lucas. Então, se você ler a narrativa de Lucas, junto com Mateus, eu não vou ler tudo aqui, tá? Mas em Lucas você vai ver que um dos ladrões que se converte, antes ele estava zombando de Jesus também. E no meio daquela zombaria, em algum momento, caiu a ficha. Vocês estão entendendo? Ele não começou a crucificação já crendo em Jesus. É igual o soldado que a gente viu na semana passada. O soldado, ele se converte ali, no meio daquilo tudo. E aí vai vir Lucas 23, vocês abriram Lucas 23, vai vir um ladrão que se converte na cruz. Olha só o verso 40. Olha só o que esse ladrão aí vai falar. O que se converteu no meio da cruz. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos, mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Então você está vendo que ele mudou de pensamento. Agora já está repreendendo o outro. Ele fala: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Antes de eu comentar isso daqui, eu quero que vocês entendam que muita gente fala sobre esse ladrão, fala assim: esse ladrão aqui, ele foi salvo com uma fé muito simples. Meus irmãos, a confissão que esse ladrão é porque as pessoas leem a passagem de forma rápida. O que ele diz aqui não é muito simples, como as pessoas acham. Ele diz coisas muito profundas. Quer ver? Quando ele diz assim, ó. Verso 40, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. O que ele está reconhecendo? Ele está reconhecendo que ele é pecador, mas que Jesus não é pecador. Você já acha que isso é simples? No meio da crucificação de Jesus, ele reconhece que Jesus não é pecador. E que ele merecia ser crucificado. Porque ele era um criminoso. Então ele reconhece a própria pecaminosidade, ele reconhece a perfeição de Cristo. Verso 42, ele reconhece a ressurreição. Essa é a parte que mais me choca. Ele reconhece a ressurreição. Algo que nem os discípulos depois vão entender. Ué, como assim ele reconhece a ressurreição? Ué, eu falei que a gente tem que ler as coisas prestando atenção. Ele fala: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele está reconhecendo Jesus como o Messias prometido. Quando ele fala de reino, é o reino do Messias prometido. Ele está reconhecendo Jesus como Messias. Mas peraí. Como é que o Messias vai reinar se ele está morrendo? Porque ele está pressupondo que o Messias vai voltar. Ele está morrendo, mas ele vai ressuscitar. Eu creio que vai ter um reino seu. Vocês estão entendendo que esse homem, ele está diante do Jesus morrendo, crucificado, todo ensanguentado, mas ele crê que haverá o reino desse Jesus. Isso é uma fé muito profunda. Ele está com um entendimento aqui que nem os discípulos naquele momento tiveram. Porque os discípulos não estavam acreditando mais nesse reino, não. Mas ele está diante da cruz crendo. De onde vem essa fé? É uma fé sobrenatural dada pelo próprio Deus. Mas aí o parte que eu quero enfatizar é o verso 43. E disse-lhe Jesus. Vamos ler todo mundo junto. Em verdade te digo que hoje
e estarás comigo no paraíso. Então isso responde a nossa pergunta: o que aconteceu com o espírito humano de Jesus quando ele rendeu o espírito ao Pai? O espírito humano de Jesus foi para o paraíso. Então é outra heresia que eu vejo muita gente por aí defendendo e crendo. Vamos falar o nome de outra heresia, a heresia do sono da alma. Então tem gente que acha que quando a gente morre, a gente vai ficar inconsciente, não vai ter nada até a ressurreição do fim do mundo. Quem crê nisso? Testemunha de Jeová, aceita dos testemunhos de Jeová, aceita dos adventistas do sétimo dia, e muitos aí que não estudam a Bíblia também acreditam nisso. Então, quando o corpo humano de Jesus morreu, o que aconteceu com o seu espírito? O seu espírito foi para o paraíso, para o céu, porque ele disse para o ladrão: hoje nós dois vamos estar no céu. Meu amigo, que privilégio desse ladrão, porque ele foi o homem que teve o privilégio de entrar no céu junto com Jesus naquele momento. Os dois morreram juntos e os dois entraram no céu juntos. E a grande pergunta é por quê? Para que Jesus... Como que Jesus pôde salvar este homem dos 47 minutos do segundo tempo? Poucas horas antes, o homem estava zombando de Jesus. O que isso prova? Isso prova que nós somos salvos pela graça. Porque se tem um pecador muito grande na vida, esse homem aqui. O que este homem fez para merecer? Para dizer assim, eu mereço o paraíso. Pelo contrário, ele merecia morrer para o inferno. Ele mesmo reconheceu isso. Ele reconheceu essa crucificação aqui. Essa crucificação aqui, a gente merece. Ele mesmo fala, eu mereço essa crucificação porque eu sou bandido, eu sou terrível. Tá certo, eu tenho que ser crucificado. Quem não deveria ser é o nosso rei Jesus. Jesus, lembra-te de mim. Aí que vem a parte mais importante. Não somente este homem reconhece a grandeza do seu pecado, mas ele reconhece a grandeza da graça de Deus, porque ele ainda acredita que tem chance para ele. Ele acredita que se Jesus tiver misericórdia dele, tem chance para ele. E a sua fé foi recompensada. Porque ele confessou Jesus com a sua boca, ele creu, ele confiou em Jesus. Que mesmo sendo um ladrão miserável que merecia ser crucificado, se Jesus tivesse misericórdia dele, ele poderia ser perdoado. E a sua fé foi atendida. Porque em pouco tempo depois, ele deu o seu último suspiro. Ele entrou no paraíso. Mas lembre-se, foi só um ladrão que entrou no paraíso. Então foi um, para que nós lembrássemos e entendêssemos a graça de Deus. Não foi dois, para que você não se esquecesse que se você não confessar Jesus, não há graça para você. Porque o outro não confessou e o outro foi para o inferno. Então foi um para que você lembrasse da graça. Mas não foi dois para que você não se esquecesse da justiça de Deus. Porque o outro foi para o inferno. Porque ele não reconheceu Jesus. E para onde Jesus foi então? Jesus foi para o paraíso. Eu volto para Mateus 27. Então, aqui nós entendemos a primeira coisa que eu queria mostrar a respeito do sepultamento de Jesus. Aonde estava a alma de Jesus entre a sua morte e a sua ressurreição? A sua alma estava no céu. A sua alma humana foi para o céu. O corpo foi sepultado, a alma foi para o céu. E é isso nos ensina, né? Você viu ali em Lucas que isso nos ensina o que acontece conosco. Então, o que vai acontecer no momento da nossa morte? Se Jesus é o nosso Salvador, como ele foi o Salvador daquele bandido,
se nós confiamos em Jesus para a salvação, no momento da nossa morte, nosso espírito será levado para o céu. Nossa alma vai ser levada para o céu. E a gente vai ser carregado para o céu por meio de anjos. Vamos ver esse detalhe. Um detalhe bem interessante. Abra em Lucas 16. Lucas de novo, 16. Lucas 16. Jesus vai explicar isso no verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Está vendo aí? Foi levado pelos anjos. Então, no momento que chegar o dia da sua morte, espero que demore bastante tempo, daqui a 150 anos, o que você vai ver assim que fechar os seus olhos, acabar a sua vida? Você vai ver anjos. Eles vão te falar, nós viemos te buscar. Eles vão te carregar até o paraíso para você se encontrar com Jesus. Então foi isso que aconteceu com Jesus entre a sua morte e a sua ressurreição. Volte a Mateus 27. Mas aí vem um outro aspecto. Então nós lemos aí no verso 54 sobre a conversão do centurião. No versos 55 a 56, nós vemos aí sobre algumas mulheres. Vocês estão vendo aí que tem duas Marias aí. Vocês sabem por que no Novo Testamento tem tanta mulher chamada Maria? Já fez essa pergunta? Porque Maria, no grego do Novo Testamento, em hebraico, era Miriam. Então, Miriam e Maria são o mesmo nome, sabiam disso? Miriam é hebraico, Maria é grego. Miriam era a irmã de Moisés. Então, muita gente botava o nome da filha de Miriam para homenagear a irmã de Moisés, que queria homenagear a mãe de Moisés. Tá? Por isso que tem muita Maria. Então, tem Maria Madalena, verso 56, Maria Madalena. Maria Madalena é a mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios. Marcos 16. Ela era uma mulher endemoniada, Jesus libertou ela de 7 demônios. Marcos 16. Quem é Maria, mãe de Tiago de José? Tiago é um dos 12 apóstolos. Tiago, o marido de Maria, é Alfeu. Então, Tiago aí é Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 apóstolos. E a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? São João e o outro Tiago. Então são duas mães de apóstolos aí. Tem o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, e o apóstolo João e o apóstolo Tiago, irmão de João. São 2 Tiagos e são as mães dos apóstolos. E aí nós vamos ver que elas têm uma participação no sepultamento de Jesus. Nós vamos ver alguns versos depois. É por isso que o texto introduz elas. Mas aí, nos versos 57 em diante, a narrativa introduz um homem chamado o homem rico, verso 57, o homem rico, de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Bom, esse homem aí, ele vai providenciar um sepulcro para Jesus, mas era um local de sepulcro de pessoas ricas. Por que esse detalhe é muito importante? Vamos voltar para a profecia de Isaías 53. A profecia de Isaías 53. Então lembre-se que Isaías 53 narra a morte de Jesus. Então, vamos ler o verso 8, falando sobre a morte de Jesus. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Foi cortado da terra dos viventes, ou seja, morreu. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Jesus morreu pelos nossos pecados. Verso 9, todo mundo junto.
e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então esse verso 9 aí até responde uma dúvida que a gente pode ter em relação ao ladrão na cruz. Como é que o ladrão na cruz sabia que Jesus não tinha pecados? Como a gente acabou de ver. Isaías diz que o Messias não teria pecados. Na sua boca não encontrou justiça. Mas veja que diz no verso 9 sobre o sepultamento de Jesus, que Jesus seria sepultado com o rico. Volte para Mateus 27. Então, quando José de Arimateia, que é rico, e ele sepulta Jesus entre os sepulcros ricos dos ricos, está se cumprindo Isaías 53. Com os ricos ele foi sepultado. E aí no verso 60, observe que eles colocam uma grande pedra à porta do sepulcro. Então Jesus não foi sepultado sendo enterrado no chão. Então isso é importante, sendo enterrado no chão. Vocês sabem que os credobatistas, eles dizem que na hora do batismo, eles dizem a única forma correta de se batizar é se mergulhar a pessoa debaixo da água. Aí você vai perguntar, por quê? Por que tem que mergulhar debaixo da água? Eles vão dizer, porque Jesus foi sepultado. Bom, o sepultamento de Jesus, eles estão pensando, quem diz isso está pensando no sepultamento moderno hoje, que enterra debaixo da terra. Jesus não foi sepultado enterrado debaixo da terra. Não foi enterrado em lugar nenhum. Então essa analogia de tem que ser enterrado na água não condiz com o sepultamento de Jesus. É uma analogia errada que eles fazem, inclusive, para condenar batismos válidos de outras igrejas. Então Jesus não foi batizado sendo enterrado na terra. Era tipo uma caverna e havia uma pedra na porta. E aí entra algo muito importante no verso 62, que é no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos. O que é o dia da preparação? Isso aqui é algo muito importante também. O dia da preparação era o dia anterior ao sábado. Porque no Velho Testamento, o culto do povo de Deus, o culto da igreja, era no sábado. Então, o dia da preparação quer dizer que antes do sábado, antes do dia do culto, as pessoas se preparavam para o dia seguinte. Se prepararam. Sem entrar no mérito da questão dos fariseus, isso é algo muito importante e prático para nós. Muitas pessoas caem no domingo. Muitas pessoas caem no domingo, no dia do Senhor, porque eles não reconhecem que você precisa se preparar no dia anterior. Então tem gente assim, não foi na igreja, não foi por quê? Porque eu estava dormindo. Estava dormindo por quê? Porque no dia anterior foi dormir às 3, 4 da manhã, não consegui levantar. Ou seja, você não está se preparando para a importância do domingo, que sua prioridade é ir para a igreja. Eu não fui na igreja no domingo porque eu lembrei que eu tinha que resolver outra coisa. Por isso que o quarto mandamento começa dizendo, lembra-te. Para você ter o domingo como prioridade, você tem que se preparar nos dias anteriores. Porque senão você vai chegar no domingo, a sua última coisa vai ser Deus. Você vai ter que lavar a casa, você vai ter que fazer isso, vai ter que o outro. Você fala assim, se eu tiver tempo eu vou na igreja. Não. A lógica do domingo é, se eu tiver tempo, eu faço outras coisas, alguma outra coisa. Se eu tiver tempo, eu como. Se eu tiver tempo, eu durmo. Porque a prioridade é adorar a Deus. Se sobrar um tempo, eu como. É claro que eu estou falando de forma exagerada. Você não precisa deixar de comer, eu estou brincando. Eu estou enfatizando a prioridade, questão de prioridade. O dia da preparação. E aí existia também o dia da preparação em relação aos dias de festa, né? Porque havia o primeiro dia de pães ázimos, tinha toda aquela festa da Páscoa, então tinha que se preparar para adorar o Senhor. Esse é o ponto. E aí eles foram procurar Pilatos. E aí ele diz no verso 63. Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse,
depois de 3 dias ressuscitar. Eles estão preocupados que Jesus disse que ia ressuscitar depois de 3 dias. E se os discípulos roubar o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou? Meus irmãos, esta frase dos sacerdotes e dos fariseus é uma forte condenação contra os discípulos de Jesus e contra as mulheres. Isso aqui é uma condenação contra os discípulos de Jesus, contra as mulheres. Por quê? Porque os próprios discípulos de Jesus não estavam crendo que Jesus ia ressuscitar. Lembra disso? Os discípulos de Jesus não estavam crendo que Jesus iria ressuscitar. Mas os fariseus, alguém pode perguntar, algumas pessoas falam assim, os discípulos de Jesus não estavam crendo que Jesus ia ressuscitar? Porque eles não sabiam. Tem gente que pensa assim. Porque eles não sabiam que ia ter ressurreição. Em primeiro lugar, o Velho Testamento, Isaías 53, diz que ia ter ressurreição. Está lá em Isaías 53. Então, por que eles não sabiam da profecia de Isaías? Segundo, o próprio Jesus disse várias vezes, eu vou ressuscitar. Ele disse para os discípulos. Então, parece que os fariseus estão sabendo mais do que Jesus ensinou do que os próprios discípulos. Os fariseus estão falando, ele disse que ia ressuscitar, então já sabem que Jesus ensinou isso. E os discípulos não estão acreditando. Não estão acreditando. E pior, se vocês forem ver, no capítulo 28, verso 1, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas o que elas foram lá fazer no sepulcro de Jesus? Se você ler os 4 evangelhos, elas foram lá cuidar do corpo para que o corpo fosse preservado. É os cuidados funerários do corpo. Se elas foram lá fazer cuidados funerários do corpo com as especiarias, o que isso pressupõe? Elas pressupõem que elas acreditavam que ele continuaria morto. Então, todos os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, estava tudo trancado, sem acreditar que Jesus ia ressuscitar, e as mulheres estavam lá tratando do corpo de Jesus, para tratar do corpo de Jesus como se ele fosse continuar morto. E enquanto isso, os fariseus, os inimigos de Jesus, sabiam muito bem que Jesus disse, ele vai ressuscitar. Eles sabiam. Eles estavam com medo disso. Aí surge a pergunta, como que os discípulos de Jesus, que andaram com ele por 3 anos, como que eles poderiam ser tomados de tanta incredulidade assim? Como? Como que eles poderiam esquecer-se de algo que nem os fariseus se esqueceram que Jesus ensinou sobre a sua ressurreição? Como? E eu vou dar 2 respostas para vocês. São 2 questões que precisamos considerar. Número 1, não se esqueçam que os discípulos naquele sábado do sepultamento de Jesus, eles estavam sofrendo muitos ataques demoníacos. Muita tentação demoníaca. Lembra do que Jesus avisou antes de ser preso? Jesus falou, vocês têm que orar, vocês têm que vigiar. Porque agora é a hora das trevas. E se vocês entenderem a importância dos apóstolos, que seriam os fundadores da igreja, que escreveriam o Novo Testamento, imagina como os demônios estavam atacando esses homens. E colocando ideias confusas na cabeça. Jesus alertou, isso poderia ser evitado se eles tivessem orado e vigiado, e prestado atenção às palavras de Jesus. Eles foram negligentes. Jesus alertou para eles o que ia acontecer. Ele falou, agora é a hora das trevas. Vocês têm que estar preparados. Eles não se prepararam. Eles negligenciaram as palavras de Jesus e por isso que eles se tornaram tão fracos.
Isso é um aviso para nós. Negligenciar, ou ler a Bíblia, negligenciar a oração, negligenciar o vigiar, pode te levar a um estado de prostração, de frieza espiritual, de incredulidade. Pode levar você a ficar frio igual a geladeira, igual esses homens aqui. Igual Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios, ela está lá cuidando do corpo, querendo cuidar do corpo de Jesus como se ele fosse um morto. Essa frieza espiritual foi alertada por Jesus. E vocês precisam colocar isso no coração de vocês. E ler a Bíblia, orar, não é só da boca para fora. Vocês precisam fazer isso com fé. A oração sem fé não surte efeito de nada e você não recebe nada. Orar sem fé é o mesmo que não orar. Tiago capítulo 1 ensina isso. Não pense tal homem que receberá alguma coisa. Então isso nos ensina que ataques demoníacos, junto com abandono dos meios de graça, abandono da oração, abandono da leitura da palavra, não dando ouvidos a Jesus, focando em outra coisa, focando nos problemas. O problema aqui é muito grande, meu problema é muito grande. Certamente você nunca passou por um problema tão grande quanto os discípulos. Mas existe também uma segunda consideração que tem relação com essa. Meus irmãos, os apóstolos, eles sabiam que Jesus era Deus. Tem gente que pensa assim, os apóstolos não sabiam que Jesus era Deus, que eles vão descobrindo isso com o tempo. Não é verdade, é outra heresia. Eles sabiam que Jesus era Deus e por isso eles adoravam Jesus. Vocês lembram que eles adoravam Jesus? Como Deus. Por isso que na cabeça deles, se você partir desse pressuposto que eles sabiam quem Jesus era, eles tinham facilidade para entender que ele era o filho, que ele era Deus e filho de Deus. Eles tinham facilidade de entender as manifestações de poder de Jesus. Então eles não tinham dificuldade de entender o Jesus que cura os mortos, que cura os cegos, que ressuscita os mortos, que cura os cegos, que cura o coxo, que cura tudo quanto é tipo de doença, que perdoa os pecados, que expulsa os demônios. Eles não tinham dificuldade com isso. Porque isto era coerente com a visão que eles tinham de Deus. Então Deus é todo-poderoso, por isso que ele faz essas coisas, é o Filho de Deus. Então era muito simples, eles entendiam que Jesus era o mensageiro do Senhor do Velho Testamento, que apareceu para Abraão, que apareceu para Jacó, que apareceu todo no Velho Testamento. E eles sabiam que o mensageiro do Senhor era Deus, um com o Pai. Isso tudo está no Velho Testamento. O que não se encaixava com a cabeça deles? Espera aí, se ele é Deus, como que ele pode ser crucificado? Se ele é Deus, como que ele pode ser sepultado? Como que eu posso reconhecer que Deus está na sepultura? Aí entra outra questão aqui também muito importante sobre a natureza de Cristo, as naturezas de Cristo. Deixa eu alertar para vocês sobre uma heresia muito comum também. Muita gente, eles acreditam que a gente morre e vai para o céu. E eles creem, se eu morrer e ir para o céu, essa é a vitória final. Eles falam assim, o meu corpo, não estou nem aí para o meu corpo. Meu corpo vai para o pó, não é importante. O importante é a minha alma no céu. Vocês sabiam que isso é heresia? Se o que é importante é só a sua alma no céu, por que Jesus teve que ressuscitar? Então entenda algo sobre a Bíblia para você parar de crer em heresia. Você não é espírita, você não é kardecista para desprezar a carne, para dizer que o corpo não importa.
O ensino bíblico é o seguinte: você é um ser humano com corpo e com espírito. Você tem corpo e seu espírito. O seu espírito é você e o seu corpo também é você. Sabia que na Bíblia o seu corpo também é você? Então, quando o Espírito de Jesus deixou o corpo de Jesus, o Espírito de Jesus no céu, o Espírito humano de Jesus no céu era Jesus. Mas o corpo humano de Jesus na sepultura também é Jesus. Vocês sabiam que na Bíblia, o seu corpo não deixa de ser você por estar morto, sabia? Você não deixa de ser aquele corpo. Na Bíblia é assim. Ah, mas eu estou morto. Exatamente, você está morto, porque, Gênesis 3, existe uma maldição sobre você, e essa maldição é: certamente morrerás, do pó viestes, ao pó voltarás. Aquele corpo, aquele cadáver na sepultura, quer dizer que o pecado te venceu. O seu corpo na sepultura é a vitória da serpente sobre você. Se você não entender isso, você não vai entender a ressurreição. Se o seu cadáver está na sepultura, sendo comido por bicho e se decompondo, é por um único motivo: o pecado venceu. É a vitória do pecado. Porque se não houvesse pecado, não haveria morte. E quem está sendo comido por bicho é você. Não caia em heresias gnóstica, kardecista, espírita, dizendo que o corpo não é importante. Deus criou você corpo e alma. E sabe o que a Bíblia ensina sobre as almas no céu? Em Apocalipse capítulo 6. Diz que as almas no céu estão incomodadas. Elas estão lamentando, porque elas estão mortas. Tem gente que se pergunta, quando a Bíblia fala sobre o novo céu e a nova terra, tem gente que se pergunta, por que precisa haver um novo céu? Se no céu não tem nada de pecado. Quem te disse para você que no céu não tem nada de pecado? Porque lá no livro de Jó, Satanás foi até o céu para mentir. Então no livro de Jó tem pecado no céu. Tem Satanás mentindo e acusando. E todas as almas que estão no céu sem o corpo são almas que ainda não venceram o pecado totalmente, porque se eles estão mortas, é porque o salário do pecado atingiu-as. E Apocalipse 6 diz que as almas do céu ficam aguardando o quê? A ressurreição. Então, por que Deus foi sepultado? Porque ele precisava vir ao nosso encontro na sepultura. Porque a sepultura é a maldição do pecado. A sepultura é a vitória do pecado. E Deus, sendo amoroso, para nos salvar, ele veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro no ventre, quando ele se fez bebê no ventre. Ele veio ao nosso encontro na morte, quando ele morreu na cruz. E ele veio ao nosso encontro na sepultura, para que na sepultura houvesse a esperança da ressurreição. Para que nós não fôssemos sepultados sozinhos, mas que na sepultura houvesse a esperança da ressurreição. Meus irmãos, a Bíblia ensina a importância do corpo, do mundo físico. E a salvação do pecado é pleno. Nós haveremos de ressuscitar fisicamente. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: encosta em mim, vocês estão vendo que é osso. Eu tenho carne, encosta em mim, eu sou osso e carne. Eu venci a sepultura.
Então, de onde vem essa ideia de que só o Espírito é importante? Quem disse que só o Espírito é importante? Isso, inclusive, tem implicações para a maneira que a gente trata o nosso corpo. Se a gente maltrata o nosso corpo, se a gente não liga para o nosso corpo, nós estamos desprezando o corpo físico de Jesus. Porque na encarnação do Verbo e na ressurreição dos mortos, Jesus Cristo mostra que o corpo, o físico, é importante. Tem gente que acha que a eternidade são espíritos no céu. Vocês sabiam que na Bíblia a eternidade não é no céu? Na Bíblia a eternidade não é no céu. O céu é uma passagem. O céu é uma passagem. É igual ao hospital. O céu é o hospital. Então a gente perdeu o nosso corpo. O céu é a UTI. Você vai ficar seu espírito lá aguardando a ressurreição. E na ressurreição nós vamos ter, vocês vão me reconhecer lá. Claro que eu vou ser muito mais bonito, né? Nós vamos ser muito mais bonitos, porque você não vai ter mais seus defeitos. Você não vai ter mais seus defeitos. Mas você vai ser você. Você vai ser você para sempre. E nós vamos, a Bíblia ensina que nós vamos nos reconhecer lá. Você vai lembrar de mim, você vai saber que eu era o pastor que pregava para você. Eu vou estar andando mais com Abraão, eu vou estar andando com esse pessoal aí. Não vou andar com a ralé do céu, não. Brincadeiras à parte. A gente vai saber que Abraão é Abraão, Paulo é Paulo, João é João. Que aquela pessoa que você falou de Jesus uma vez, você nunca mais viu, daqui a pouco a pessoa foi salva, ela vai se encontrar lá, vai te agradecer. Nós vamos lembrar e vamos adorar e agradecer e louvar a Deus por tudo eternamente. Por quê? Porque quando nós morremos, nós vamos para o céu, mas nós vamos ressuscitar. E na ressurreição nós teremos um corpo. Nós teremos um corpo. Então essa ideia de que cristianismo é só espírito, Deus só se importa com o espiritual, isso é mentira. Deus não se importa só com o teu espírito. Ele se importa com o teu corpo, com a tua saúde, com a tua vida física. Isso que a doutrina da sepultura de Jesus nos prova. A doutrina da sepultura de Jesus prova que a salvação inclui Jesus ir ao nosso encontro na sepultura. Deus foi sepultado. Ah, não era Deus que estava lá. Você é um herege. Era Deus que estava lá. Porque o corpo de Jesus é o corpo da segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez carne. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Nunca negue que aquele homem era Deus. Porque se ele não era Deus, se Deus não foi sepultado, então não há esperança para o cemitério. Não há esperança. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É isso que os apóstolos e Maria Madalena e as mães dos apóstolos não entenderam. Porque eles se escandalizaram. Como que Deus pode morrer? Como que Deus pode ser crucificado? Nós adoramos esse Jesus. Nós reconhecemos que ele realizava milagres, prodígios. Era todo poderoso. Mas como que ele pode ter sido pendurado no madeiro? Como que ele pode ser sepultado? Porque o Deus eterno precisou vir ao nosso encontro para nos salvar da morte. E é por isso que Jesus disse em João capítulo 5. Abra em João capítulo 5.
verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Verso 29, todo mundo junto. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Nós queremos fazer parte da ressurreição da vida. E por isso nós precisamos ser justos. Nós precisamos fazer o bem, nós precisamos crer no Evangelho, a ressurreição da vida. O apóstolo João disse que naquele tempo não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais doença. Porque haverá uma nova terra. Ele fala que haverá uma nova terra. E nós viveremos eternamente. Então, eu quero que vocês respondam para si mesmos. Você crê que Jesus foi sepultado por você? Deus não precisa ser sepultado. Então, por que Deus fez isso? Ele não precisa. Você precisa crer que Ele fez isso por você. E a última coisa que eu quero falar é por isso que na nova aliança, nós não comemoramos mais o velho sábado. Veja, meus irmãos, que no velho sábado, Deus passou o velho sábado com a maldição sobre ele, a maldição da morte sobre ele. Nós celebramos aquele dia, como diz Hebreus capítulo 4, em que Jesus Cristo finalmente descansou. Certa vez eu ouvi um líder da seita dos adventistas do sétimo dia dizendo: Jesus passou o sábado da sua morte descansando na sepultura. Descansando? Olha o que faz um conhecimento raso do Evangelho. Jesus não estava descansando na sepultura, a maldição do pecado estava sobre ele, Deus estava no túmulo. Como diz Gálatas 3, ele tomou a maldição sobre si. Naquele sábado, a maldição do pecado estava sobre Deus. Deus tomou sobre si as nossas maldições. Ele descansou. Como diz Hebreus capítulo 4, quando a maldição foi removida, quando o salário do pecado deixou de ser cobrado dele, quando certamente morrerás, deixou de repousar sobre ele. Isso aconteceu quando ele ressuscitou dos mortos. E aí sim, ele entrou em seu descanso. E aí sim, a obra da redenção estava consumada. E naquela manhã de domingo, pela primeira vez na história, Deus removeu a maldição que existia desde Gênesis 3. Desde Gênesis 3. Este foi o dia do Senhor. O dia que Deus finalmente removeu a sua maldição. E todos os que estiverem em Cristo não receberão a maldição da segunda morte. Todos que estiverem em Cristo herdarão a vida eterna, porque nós vivemos em Cristo. É o que Ele fez, o que Ele realizou. Graças então damos por Cristo, porque Ele foi sepultado por nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque Jesus Cristo foi sepultado por nós. Obrigado porque a maldição que nós merecíamos, o sofrimento, a morte, nós confessamos com aquele ladrão na cruz a que nós merecíamos, porque nós somos pecadores. Jesus não merecia nada disso porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. Mas Ele recebeu, Ele sendo Deus,
Ele aceitou receber toda maldição em nosso lugar como nosso substituto, para que nós herdássemos a vida eterna. Obrigado, Senhor, por esse glorioso evangelho. E faz parte desta boa nova que Cristo foi sepultado por nós, para que nós, na sepultura, no fim do mundo, venhamos ouvir a voz do Filho de Deus e ressuscitar como Ele ressuscitou. No nome de Cristo eu oro. Amém.